pessoas que trabalham. Cara, eu ia perguntar isso. Vocês fazem garrafa do cervejeiro do paneleiro lá. Quando eu fazia, cara, eu fazia a mesma receita, nunca saía igual. Sabe exato. Você sabe é dificultoso, pra você ter tempo de rampa, tempo de temperatura. Repetir o processo, por exemplo, tem pessoas que entram numa guerra, né, das grandes. Eu sou pequeno, então eu tenho que brigar com as grandes, eu vou falar mal das grandes. Cara, só que uma coisa você tem que tirar o chapéu para as grandes. Meu amigo, a Brahma que você bebeu hoje vai ser a Brahma que você vai beber amanhã. Exato. A repetição de processo do cara é incrível. Qual é o desafio da micro, que somos nós? Repetição de processo. Então, por exemplo, o cara gosta da minha APA. Cara, a minha APA tem que ter a repetição de processo. Eu tenho que usar o mesmo insumo. Eu tenho que fazer análise dela. Eu tenho que fazer guarda. Fazer não sei o que pra ter a repetição do processo. Aí o homebrew. E o homebrew, gente, olha... Você que é homebrew e tá me ouvindo. eu te amo, cara. Você tem minha admiração. Porque fazer... O cara acha assim, ó... Nossa, fazer cerveja é fácil. A gente, antes de ter a Lund, a gente teve trocamos um equipamento numa feira. E um equipamento fazia 50 litros de chopp. Só que era a gente chama blonde, de single valve. E ela fazia sozinha mesmo. Você botava meio que a água, o malte, ela ficava circulando. Depois você tirava... Tal, e fazia só. A gente fazia em 4h30. Então, por exemplo, o que a gente fazia? A gente começava sábado, 10 horas da manhã, ficava tomando, a máquina tá fazendo sozinha, e a gente se achava o homebrew, um exemplo. E a gente se achava o paneleiro. Cara, um dia um amigo meu falou... Eu tinha vergonha dos paneleiros, porque eles trabalhavam pra caramba na hora de fazer 7 horas ralando pra fazer a cerveja. 8 horas pra fazer 8 horas da manhã pra começar a fazer, cara. O cara, o paneleiro, o amigo meu, falou, Bruninho, você quer fazer uma abraçagem com a gente? Eu falei, ué, vou. Aí ele falou, seguinte, 7 horas da manhã e tal. Eu falei, que 7 horas, irmão? 7 horas por quê? 5 horas da tarde o Bruno já tava muito bêbado. Sábado, 7 horas, eu falei, cara, tá bom, mas muito cedo, né? Eu pensei, muito doido essa sua produção aí. Esses caras são alcoólatras. Se eles vão começar às 7, vamos acabar umas 11h30. Aí eu, beleza. Cheguei 7 horas lá, cara. Aqui, ó, sacolinha na mão, cervejinha. O cara falou, ué, que é isso? Ué, cerveja? Ele falou, não, a gente tem uma regra aqui. Quanto a gente faz, a gente não bebe. Eu falei, pois bem, eu vou ficar sentado aqui no sofá. Cara, eu não vou fazer, eu vou beber. Cara, começou 7 horas da manhã. Era 6h30 da tarde. Eu queria matar os caras, velho. O cara falava, agora nós vamos resfriar. E eu falava, que resfriar, cara? Você resfriar, tem mais 3 horas aqui, eu falava. Cara, a gente saiu de lá, acho que eram umas 9 horas da noite. E eu pensava comigo assim, ó. Eu nunca mais vou voltar. Esses caras são muito guerreiros, cara. Esses caras fazem acontecer. Então, a repetição de processo pra um cara desse que passa 9 horas, sabe, fazendo, nunca vai ser a mesma. A água dele nunca vai ser igual. A quantidade dele nunca vai ser igual. A balança pode ser a melhor que for, nunca vai ser igual. O tempo, a temperatura, o fogo, nunca vai ser igual, cara. Então, assim, ó, cada vez você vai ter uma diferente. E aí, assim, ó, o homebrew cara, eu fui envasar em garrafa uma vez na vida. Já começou lavando a garrafa. Eu já falava, cara, você já começa... É verdade. Você que tá assistindo aí, pega 5 garrafas, começa a lavar ela. Você vai ver, na 5ª garrafa você tá quebrando. Se faltar 10, você quebra as outras 10. Você fala, as outras 5. Quebrou aqui. Cara, aí você lavou. Aí você vai envasar com um negócio que aí vem, você tira o gás, solta o gás, e aí vem o líquido. Cara, acho que a gente tava na 6ª garrafa. Era eu e um amigo meu, o Bode. Cara, na 6ª garrafa o negócio saiu uma mangueira, veio na minha cara. Cara, o cara devia ter umas 40 garrafas. Eu falei, cara, para com isso aí. Vamos tomar. Põe no barril de chope e vamos beber esse negócio. Falou, mas não tem espuma, tá choco? Eu vou tomar sim. E tá boa. Cara, então assim, ó, o homebrew, cara, ele é o cara guerreiro, faz acontecer. Ele é o cara que te dá a cerveja e fala, toma aí. O Marco já foi cervejeiro homebrew. Você dá uma cerveja pro cara. Olha pra mim, você dá uma cerveja pro cara, você deu de graça. Você acha que o cara tem coragem de falar pra você? Tá ruim? Tá uma bosta. É verdade. Nada, ele vai falar assim, ó. Nossa, você colocou... Tá interessante. Colocou malte aqui, hein? Colocou malte aqui. Nossa, aqui, ó.
Tá amarelo. Não, você só consegue falar ruim quando vira um vinagre. Aí você não tem como falar, ó. Não tem jeito, quando tá ruim, tá ruim. Aí né? o próprio rosto já Mas, diz. não, o problema é quando você oferece uma cerveja dessa pra um cara que toma qualquer outra cerveja que não toma artesanal, e o cara vai falar, cara, isso aqui tá muito forte, tá muito ruim, não dá pra beber mais que uma disso aqui não. Mas é isso, e tudo isso é o que a gente fala. Fala assim, eu fico feliz hoje pela Lund, que eu falo assim, a gente não destruiu nada ainda, a gente construiu a avelã. Na primeira, tem nem um rótulo nosso, a gente conseguiu ter mais todo. Temos clientes pra todos os estilos, né? Então, a primeira que a gente fez, que a gente tinha essa maquininha de 50 litros, né? Bem antes da gente pensar em ter uma cervejaria, porque a gente só queria entrar nessa onda. Na verdade, a gente queria entender, cara, porque assim, ó. Você imagina, a gente vende um produto lá que chama 3 em 1 na Gavic, que é o Homebrew, ele consegue pular, ele consegue... fazer a cerveja, fermentação, maturação, ele consegue maturar, ele consegue carbonatar. Tomar o jogo por ele. E aí você imagina que antigamente você conseguia enrolar um cara desse, sabe? Você ia na feira, o cara perguntava, pô, mas o que isso aqui faz? Não, isso aqui você põe gás, aqui, vem aqui, tirou aqui, tá pronto, velho. Você falava, então você conseguia enrolar. Ou você conseguia não falar tecnicamente. A gente chegou num ponto... mais ou menos uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, que começou a ficar difícil você falar com esse pessoal, porque a informação deles era muito rápida. Então a gente começou a falar, pô, vamos comprar uma maquininha, vamos ver qual que é disso aqui. Eu tinha que entender como que esses caras conversavam com o meu comercial, que atendia um vamos entender o processo dele de moer malte. E atender um homebrew. E o cara, eles ligavam pra gente, ia pras feiras, então normalmente já chegava tomando os goró. Então ele queria falar de fermentação, queria falar de maturação, como que ele fazia, quantos que ele usava de CO2, como ele ia carbonatar. E a gente começou assim, eu atendi um telefone, eu ficava 2h30 explicando pra um cara. Dava 20 minutos, já ligava outro, porque foi um boom de gente montar um setor e colocar um sommelier de cerveja, um cervejeiro, pra atender tecnicamente um homebrew, que comprava um tanquinho de 600, 700 reais. E muitas das vezes, esse cara, se ele não tinha um bom atendimento, só tinha Gavic, hoje existe várias lojas, Ribeirão também já tem loja, onde ele ia pra internet, ele ia pro Mercado Livre, ele digitava post-mix, saía cobrando, começou a assistir filme no YouTube, e os cara, uns vídeos muito malucos, o cara com a criança em casa jogando o CO2 dentro num barril de plástico, fazendo assim, não tem eu tô ideia. forçando a carbonatação, aqui, ó, mexendo com pressão, você vai machucar alguém. Aqui tem ideia do que os caras, do que são capazes. Fazer uma bomba lá. Cara, mas, e você sabe que é legal, quando a gente falou do podcast, já falando pro Bruno, hoje é difícil, a gente tem que se falar disso pra levar esse tipo de conhecimento pro consumidor e pro cara que tá entrando, porque a onda do homebrew, ela não acabou, ela só cresce. Porque cada vez mais o cara quer ter o prazer de falar assim, tô fazendo... É igual o cozinheiro, fiz uma receita assim, ele quer fazer uma cerveja. Aí ele ficou bom, ele falou assim, pô, fiquei com bom... Hoje, a maioria dos ciganos começou como um paneleiro, começou com cerveja com os festivais. E hoje hoje ele virou um cigano, de repente agora tem uma produção, vou comprar uma fábrica, vou abrir um beer pub e vou pra frente. Então a gente fica assim, pô, como é que eu vou conversar com todo mundo e entender a cabeça desse cara? E aí o cara vai e faltava informação. Então, assim, é legal um podcast, é legal a informação, mas de coisas com pessoas do mercado que estão assim, pô, vou perder meu tempo, vou lá, vou explicar, vou falar, porque muitos se pegaram. Você tem que. Eu falo que vídeo, dos erros do outro, erro também, o outro bem, até acertar. Você imagina que é uma coisa assim, ó. Talvez até o pessoal que tá assistindo em casa. Fala, pô, às vezes eles ficam, sabe, muda de assunto muito fácil, muito rápido. O que eu falo muito pro Breno a gente precisa de muita informação pra esse mercado. Porque para nós é uma rotina, cara. Eu falo pros meus meninos do delivery o seguinte, você vê chopeira todo dia, você vê barril todo dia, e você vê um cilindro todo dia. Só que na rotina das pessoas, ela não vê isso todo dia. Então, a gente ensinar o cara... como que ele usa uma chopeira? Você não precisa abrir o gás muito. Por que uma chopeira, por que um chope às vezes não saiu? Por que você ter a oportunidade de falar isso é ramificado demais. Porque aí eu tô falando, imagina, eu falei aqui de harmonização, falei de cerveja, de estilo, tô falando de barril. Específico, né? Cara,